Esse garoto é o típico nerd perdedor que leva uma surra de todo mundo, principalmente por causa da sua obsessão em provar que alienígenas existem. Aí aparece uma garota chamada Momo, que decide defendê-lo, mas o nerd sem noção acha que ela está apaixonada por ele só por isso. O bobão coloca Momo em perigo para tentar provar que aliens são reais, mas acaba encontrando um fantasma em vez disso. Dizem as lendas que algo terrível vai acontecer se o fantasma te pegar, e a criatura é incrivelmente rápida, quase como uma maratona de 100 metros rasos. O nerd está correndo pela sua vida, e essa confusão toda começou porque um cara ficou pistola com a Momo por ela não dar grana e não deixar ele se aproximar. Eles acabam se enfrentando numa batalha épica, mas o cara resolve só deixar pra lá, que sujeito sem noção. Ele era o primeiro namorado da Momo, mas as amigas feias dela não estão nem aí pra simpatizar com ela. Ela só gostava do cara porque ele parecia um tal de Kenti Takakura, e agora quer encontrar alguém que se pareça com Ken, porque, né, quem não quer um Ken na vida? Então, ela sai procurando um ombro amigo e encontra outro aluno sendo intimidado. Mas as pessoas que estão tirando onda ficam em choque quando ela decide ficar do lado do garoto. Ela conclui que o nerd não vale o tempo dela e, como a polícia parou de importunar o garoto, ela se manda. O nerd, por sua vez, acha que Momo deve estar loucamente apaixonada por ele só porque ela não fugiu gritando. Ele não parava de pensar que Momo tinha algo a dizer pra ele, e lá vai o nerd, desesperado, mostrar o que estava lendo: o presidente foi pra Marte. Mas a garota nem tá interessada. E o nerd continua sua apresentação digna de um PowerPoint, explicando que o exército dos Estados Unidos já reconheceu a existência de fenômenos aéreos não identificados. E ainda por cima, o governo criou várias forças de defesa. O nerd tá convencido de que a guerra espacial está prestes a começar. Mas Momo tá de saco cheio de ser boazinha e não quer ouvir mais sobre as teorias da conspiração dele. Ela solta uma bomba: é por isso que você não tem amigos. Pensa rápido e depois se sente mal por machucar os sentimentos do coitado, pedindo desculpas por ter exagerado. Ela tenta se explicar: olha, eu não acredito em alienígenas, mas eu acredito em fantasmas. O nerd, surpreso, começa a rir e a zoar ela, porque só os idiotas acreditam em fantasmas. E isso dá início a uma discussão épica. Momo defende seu ponto, dizendo que a avó dela é uma médium e que já viu ela fazendo exorcismos antes. O nerd, sempre o cético, retruca que isso deve ter sido só um ataque epiléptico e que isso não prova nada sobre a existência de fantasmas. Momo, esperta, contra-ataca perguntando se ele já viu algum alienígena. Nesse momento, as amigas da Momo aparecem e, ao ver a discussão, já concluem que ela deve ter desistido de encontrar o príncipe encantado dela. Em vez de escolher um namorado como Kenti Takakura, parece que Momo foi escolher um otaku. Os dois resolvem encerrar a discussão decidindo fazer uma competição. Quem conseguir provar o que realmente existe vai ganhar, e o perdedor vai ser o escravo do vencedor. Ah, nada como uma disputa saudável, não é mesmo? Mas à noite, Momo fica apavorada quando o nerd manda ela para um hospital abandonado. Ele explica que aquele lugar é um ponto quente de UFOs, e se ela gritar por um UFO no telhado, vai ser abduzida. Momo, sem entender patavinas, pergunta: o que é abduzido? E o nerd, com a empolgação de quem acaba de ganhar a Mega Sena, explica que é quando alienígenas sequestram você para fazer experiências com seu corpo. Ela fica pensando se ele já foi abduzido antes, mas ele não sabe dizer, porque quem é sequestrado acaba tendo a memória apagada. Os dois acabam discutindo de novo, porque o nerd se recusa a admitir que nunca viu um UFO. Mas, olha só, parece que tem algo seguindo a Momo. Enquanto isso, o nerd chega ao ponto espiritual que Momo mandou ele. O lugar é de dar medo, mas ele tá decidido a provar que fantasmas não existem. Ele quase tem um infarto quando ouve um grito esquisito e, em vez de correr, resolve anunciar sua presença em alto e bom som. Momo, de longe, explica que falar alto é a coisa mais perigosa que ele pode fazer, e o nerd fica pensando que a Momo deve ter uma vasta experiência em interagir com fantasmas. Acontece que Momo nunca viu um fantasma na vida, e lá vão os dois começar outra discussão. Momo explica que só acredita em fantasmas por causa da avó, que é tudo que ela tem depois que seus pais morreram. O nerd começa a agir todo gentil, e Momo aproveita para contar o quão esquisita é a família dela. Eles sempre faziam ela realizar um ritual de boa sorte antes de sair de casa, e ela tinha que continuar o ritual o caminho inteiro até a escola. Claro que isso resultou em um festival de bullying pesado. O que mais doeu foi quando o garoto que ela gostava zombou dela. A avó ficava uma fera se Momo não fizesse o ritual, e por isso, Momo chegou a odiá-la. Elas não conversaram por um bom tempo, até que recentemente Momo parou de fazer o tal ritual. Ela finalmente percebeu que, na verdade, o que ela odiava era o fato do garoto que ela gostava ter zombado da avó.
No fundo, ela amava a avó por tê-la acolhido, e é por isso que acredita em fantasmas. Então, Momo pergunta por que o nerd acredita em alienígenas, mas ele não responde. Nesse exato momento, eles veem umas pegadas estranhas, e do nada, um fantasma aterrorizante aparece e começa a dizer umas coisas bem esquisitas para o nerd. O pobre nerd sai correndo como se fosse uma cena de desenho animado, e Momo comenta sobre o que leu na internet. Segundo alguns fóruns, quem encontra tal velhinha fantasmagórica não pode deixá-la correr mais rápido do que eles, ou algo bem ruim vai acontecer. Se eles perderem uma corrida contra a vovozinha Turbo, vão ficar amaldiçoados. E adivinha? A avó pega o nerd e ele grita de terror, enquanto Momo decide ir ajudar o coitado. Mas, infelizmente, ela também tem seus próprios problemas, já que é atacada por um trio nada amigável. Momo se vê em uma situação bem estranha, e o trio se apresenta como os Ceras, porque eles são do planeta Serpo. Momo fica horrorizada ao perceber que esses são alienígenas de verdade. Mas eles tentam tranquilizá-la, dizendo que são amigáveis. Aí Momo, toda esperta, aponta: alienígenas legais não saem por aí levando as roupas das pessoas. Um dos alienígenas garante que eles cuidaram direitinho das coisas dela, mas Momo dá uma olhada e vê que eles destruíram tudo. Ela exige que eles a deixem ir, mas os alienígenas ignoram totalmente o pedido dela e começam a contar sua história. Dizem que a espécie deles só tem machos e que eles se reproduzem por meio de tecnologia de clonagem. Porém, estão tendo problemas com isso, e querem recuperar a função reprodutiva, igual aos humanos. Eles planejam usar a Momo para isso, mas ela se recusa, já que nem o ex-namorado dela conseguiu chegar perto. Momo está se guardando para um tipo Kent Takakura, então ela exige que a deixem ir. Os alienígenas, bem creepy, tentam usar telecinese para convencê-la, mas, claro, estão perdendo a mão na situação. Os alienígenas ficam chocados ao perceber que Momo está resistindo à telecinese deles. Mas, do nada, o celular de Momo toca e, para surpresa geral, uma perna sai da tela e dá um chute na cara do E. E não é só isso. A avó Turbo que estava perseguindo o nerd também atravessa a tela do celular e destrói um dos alienígenas, deixando todo mundo de queixo caído. Momo fica horrorizada ao ver que esse monstro é, na verdade, o nerd. Ele explica que foi amaldiçoado pela avó Turbo. Os alienígenas ficam impressionados ao ver como ele conseguiu atravessar o telefone, porque nem eles têm esse tipo de tecnologia. O nerd, desesperado, pede ajuda, porque ele não consegue se controlar. Os alienígenas creepy se preparam para arrancar os órgãos dele, mas o nerd está se movendo rápido demais e eles não conseguem acertar a telecinese. O E mais ninja do grupo tenta usar algum tipo de jutsu para lançar o nerd longe, enquanto o alienígena apenas diz: desista dos seus órgãos. E pasmem! O nerd surpreendentemente concorda e começa a explicar sua vida triste. Ele estava esperando ver alienígenas há tanto tempo, porque nunca teve amigos e achava que, pelo menos, os extraterrestres o aceitariam como amigo. Desde o ensino fundamental, ele tem chamado um UFO e, adivinha? Eles nunca apareceram. Os bullies o ridicularizavam e os alienígenas o ignoravam, então ninguém nunca reconheceu a existência dele. Mas, mesmo assim, Momo se levantou por ele. Por causa disso, o nerd adverte os alienígenas a não colocarem nenhum dedo em Momo, porque ele não vai permitir que ninguém a machuque. Ele está disposto a sacrificar tudo por ela, mesmo eles tendo se conhecido há 5 minutos. Ele até se oferece para se transformar em um monstro para salvá-la. Momo fica toda animada enquanto ele se transforma completamente, mas, antes que ela possa gritar vai, nerd, um alienígena lança um raio nele. Momo fica chocada ao ver como ele desiste rapidamente. O alienígena creepy volta a usar telecinese em Momo, mas ela resiste bravamente. De repente, surge uma memória. Sua avó queria que ela deixasse sua energia chi fluir fazendo o ritual, mas Momo não queria, porque todo mundo estava tirando sarro dela. A avó insistiu e até levou Momo pela mão para mostrar como fazer o ritual. Ela tinha que contrair o abdômen e imaginar que estava disparando algo do topo da cabeça. Momo seguiu exatamente o que a avó disse, mas, por causa do bullying, ficou com um baita trauma. Chega de ouvir a velha maluca, pensou. Então, Momo decidiu que nunca mais faria o ritual e até disse à avó que a odiava por ser uma falsa mediadora de espíritos. Agora, com coragem, Momo pede desculpas por tudo que disse e, determinada, realiza o ritual de novo. Ela imagina a energia chi disparando do topo da cabeça dela e, de forma chocante, isso liberta das amarras do alienígena. O nerd não consegue acreditar no que está acontecendo.
O nerd não consegue acreditar nos próprios olhos ao perceber que Momo, de alguma forma, conseguiu usar poderes psíquicos. Momo também não acredita, e o alienígena, completamente confuso, não entende porque sua telecinese está sendo empurrada de volta. Ele se pergunta se ele realmente a forçou a abrir os chakras dela, mas Momo responde que isso é porque a avó dela era uma verdadeira mediadora de espíritos. Momo agradece à avó, pois agora ela tem o poder de revidar. Com seus novos poderes, ela destroça o último alienígena e o manda voando direto para a Lua. Mas, surpresa! A Lua o explode e revela que, na verdade, era um UFO disfarçado. Momo corre à procura do nerd para que eles possam escapar, mas, em vez disso, a forma monstruosa dele ataca ela. Desperta desse transe, seu otário, ela grita, tentando fazê-lo recuperar o controle. Com toda a sua força, Momo utiliza seus poderes para separar o nerd da avó Turbo. A avó começa a questionar quem é Momo, e Momo fica horrorizado ao perceber que o nerd ainda está amaldiçoado, mesmo após a avó ter deixado o corpo dele. A velha explica que ainda possui a posse de tudo que é dele. Enquanto ela mantiver controle, o nerd continuará amaldiçoado. Então, a avó dá a entender que precisa voltar para o túnel e manda que eles a encontrem lá se quiserem levantar a maldição do nerd. A avó tá parecendo mais uma ameaça do que uma ajuda. Mas agora, o UFO está prestes a desmoronar. Ele acaba colidindo com um prédio e se esborracha no chão. O nerd chega à conclusão de que deve acreditar em fantasmas, considerando que acabou de ser amaldiçoado por um. E Momo não tem outra escolha senão acreditar em alienígenas depois de ter sido abduzida. Eles ainda estão em uma situação complicada, pois o nerd perderá o controle de si mesmo se Momo não segurar a maldição com seus poderes psíquicos. A única maneira de o nerd se livrar da maldição é espancando a avó. Ele não tem escolha a não ser ir lutar contra ela, então deixa suas roupas para Momo, assim ela tem algo para vestir a caminho de casa. Momo lembra a ele que ele vai perder o controle sem ela, mas o nerd não quer que ela se envolva mais. Vou me virar sozinho, de algum jeito, ele diz, cheio de determinação. Ele vai usar apenas a força de vontade para chegar até o túnel. Momo deseja que ele simplesmente pedisse ajuda, já que, claramente, ele não teria sobrevivido sem ela antes. O nerd se pergunta se realmente está tudo bem para alguém como ele pedir ajuda, e Momo garante que sim. Ela diz que ele deve colocar a roupa, mas o nerd, com um sorriso tímido, pergunta se ela poderia vestir as roupas dele em vez disso. A vida do nerd, perseguido por fantasmas, abduzido por alienígenas, e agora, vestindo as roupas de outra pessoa. Porque, vamos ser sinceros, ele não vai conseguir conversar com ela de outra forma. Justo nesse momento, o coração de Momo começa a acelerar. Ela não entende o motivo, mas logo percebe que o nerd acabou de recitar uma das falas do famoso Kenta Kakakura. O que está acontecendo? É um amor à primeira vista ou um simples ataque de nerdice? Conseguindo se acalmar, Momo finalmente pergunta o nome do nerd. Ele, com o orgulho digno de um super-herói, se apresenta como Ken Takakura. Momo fica tão chocada que quase desmaia. Ken? O mesmo nome do cara que ela idolatra. O universo realmente ama uma boa coincidência. E assim, a história nos ensina que, mesmo em meio a fantasmas e alienígenas, o amor pode surgir nos lugares mais estranhos. Momo simplesmente não consegue lidar com o fato de que ele tem o mesmo nome que seu ídolo. Resultado: ela começa a surtar e a se debater no chão como se estivesse em um show de rock. Mas, por causa desse momento de distração, a vovó Turbo começa a tomar conta do corpo dele. Sem pensar duas vezes, Momo mete o coitado na parede usando seus poderes, só para ver se traz o garoto de volta ao normal. Se eles vão sobreviver a isso juntos, ela deixa bem claro, ele está proibido de usar o nome dele perto dela, senão ela perde a concentração total. Então, por enquanto, ela decide chamá-lo de Okarun. Assim, os dois começam a longa caminhada até a casa da Momo. Logo o sol nasce, e segundo as teorias científicas da Momo, ou achismo mesmo, a vovó Turbo não consegue se manifestar à luz do dia. Ufa, estamos seguros. Por enquanto, ela pensa. Então, como uma boa anfitriã, Momo convida Okarun para descansar na casa da vovó. Assim que chegam, Okarun tenta entrar pelo portão da frente, mas algo dá terrivelmente errado. Ele não passou no teste de boas-vindas, e do nada começa a pegar fogo. Momo, desesperada, usa seus poderes para arrastar o garoto até o lago mais próximo, tipo um banho forçado. E aí a ficha cai. O incêndio espontâneo foi por causa do talismã que a vovó dela colocou para afastar o mal. Ups, talvez ela devesse ter avisado o Okarun sobre isso, já que ele tá meio amaldiçoado e tal. Mas beleza, agora que ela arrancou o talismã do poste, tudo deveria ficar bem, ou não. Okarun,
Compreensivelmente, está um pouco receoso de entrar de novo. Apesar de todo o drama e combustão espontânea anterior, Ocaron está bem, quer dizer, exceto pelo cabelo de esfregão que ele ganhou no processo. Momo leva para dentro da casa, chamando pela avó, mas parece que a vovó deu uma escapada. Aproveitando a ausência, Momo diz que ele pode ir direto para o quarto com ela. Só que antes de entrar, ela quer trocar de roupa, então pede que ele feche a porta e dê um tempinho para ela. Mas, mal Ocaron fecha a porta, a maldição resolve dar as caras de novo. Sem opção, ele acaba invadindo o quarto enquanto Momo está trocando de roupa, e claro, ela fica vermelha de raiva e vergonha. Resultado: mais uma vez, o pobre coitado vai parar na parede, como um adesivo. Frustrada por não poder se afastar dele nem por um segundo, Momo ordena que ele fique ali, de costas, olhando para a parede como um bom aluno de castigo, enquanto ela termina de se trocar. Quando finalmente está pronta, Momo entrega um moletom pro Ocaron, que deve servir bem nele. Aí, enquanto tem um tempinho para bater papo, Momo decide fazer a pergunta séria. Então, Ocaron, você ainda tem seu brinquedinho aí, ou a vovó Turbo levou mesmo? Ocaron nem tinha pensado nisso, mas lembrou que a vovó Turbo mencionou que pegou o instrumento dele como parte da maldição. Curiosa como sempre, Momo quer ver como é não ter, bem, as bolas no jogo, só para ter certeza. Ocaron, com medo e hesitante, dá uma olhada rápida e, terror total. Ele realmente está sem o kit de inverno. Vendo a reação dele, Momo fica ainda mais curiosa, mas mesmo que não tenha nada ali, Ocaron. Mesmo sem ter o que mostrar, Ocaron ainda tem a dignidade dele, então manda Momo dar um tempo e se afastar. Ele resolve culpá-la pela situação sem bolas, afinal, foi ela quem o desafiou a entrar naquele túnel amaldiçoado da vovó Turbo. Mas, para ser justa, Momo quase foi abduzida por alienígenas, e, convenhamos, foi o próprio Ocaron que puxou papo com ela sobre essas coisas de ocultismo. Ele acaba admitindo que começou com tudo isso, mas só porque não queria perder a chance de fazer uma amiga. Afinal, ela foi a primeira pessoa a ser legal com ele. Só que, no fim das contas, parece que ele só trouxe problemas para a vida da Momo. Então, ele promete que, quando tudo isso acabar, ele nunca mais vai falar com ela e que ela pode voltar a fingir que ele não existe. Momo, surpresa, responde que nunca disse que não gostava de falar com ele. Claro, no início, ela até achava ele irritante, mas, depois de conhecê-lo melhor, percebeu que ele é bem mais divertido do que imaginava. Ela até adoraria continuar falando sobre coisas de ocultismo com ele. Ocaron fica todo emocional e quieto, e isso incomoda Momo. Ela começa a cutucá-lo, exigindo que ele fale alguma coisa para quebrar o silêncio. E o que ele decide dizer? Você é feia. Pronto, os dois começam a brigar de novo, como de costume. Mas, antes que a briga pudesse esquentar, são interrompidos pelo toque da campainha. Ocaron acha que a avó da Momo voltou, mas Momo, com seu radar de perigos ligado, logo percebe que algo estranho está acontecendo. Aquela não é a campainha usual da casa. Anos atrás, sua avó já tinha avisado que a casa tinha duas campainhas, uma para pessoas normais e outra que só reagia a espíritos malignos. E, enquanto ela reflete sobre isso, se lembra de que tirou o talismã que protegia a casa do mal. Então, qualquer coisa do lado de fora daquela porta deve ser mais perigosa que um gato em cima de um piano. Ocaron pergunta o que vão fazer agora. Momo, com a esperteza de um plano mirabolante, pega o talismã e sugere que vão simplesmente deixar a porta fechada e dar no pé pela saída dos fundos. Assim, vão colocar o talismã de volta no poste e fazer com que o espírito maligno seja torrado como se fosse um marshmallow. Mas, ela avisa, Ocaron vai ter que ficar do lado de fora do portão, senão ele também vai virar churrasco. Ao saírem pela porta dos fundos, Momo dá uma espiadinha pelo canto da casa para ver se consegue avistar o espírito maligno, mas ele parece ter desaparecido. Que estranho, pensa. De repente, Ocaron chama a atenção dela e aponta para o céu, que está ficando sombriamente escuro. No instante seguinte, uma enorme parede se forma ao redor de toda a propriedade. Ótimo! Agora não temos como escapar, Momo pensa, sentindo a pressão. Com a situação ficando tensa, Momo conclui que a única opção que resta é colar o talismã no portão para se livrar do monstro. Mas, aí vem Ocaron de novo. Espera aí. Eu não consigo chegar do outro lado do portão. Momo se apressa e faz o que precisa fazer, mas logo pensa, agora ele vai morrer. A pobre Momo tenta pensar em um plano alternativo, mas logo percebe que algo vermelho está escorrendo pelo talismã. Ué, isso não é ketchup, é sangue. E ela logo conclui que está sangrando pelo nariz. Mas isso é fichinha perto do que Ocaron está passando, que está em modo freak out, com a perda de sangue rápida.
Momo olha ao redor e percebe que a causa do sangramento repentino é a densa névoa negra que apareceu no quintal. E, já que estamos falando de aparições, ela levanta a cabeça e vê um bicho colossal a encarando. O espírito, que claramente não leu o manual de boas maneiras, chama eles de malignos e desce a mão com um soco na direção deles. Mas, por sorte, eles conseguem desviar e o soco faz um buraco na parede que parece uma obra de arte moderna. Depois do que aconteceu, Momo e Okarun trocam um olhar de "o que foi isso?" e decidem que a melhor ideia é sair correndo. Mas, para piorar, o monstro dá um salto do teto e tenta pegar os dois com uma patada, mandando-os pela janela com um vento forte que nem furacão. Momo, em um ato heróico, ou talvez de desespero, arrasta Okarun para que eles continuem se movendo. Só que, adivinha? O monstro sumo decide fazer uma dança do chão e manda uma onda de choque na direção deles. Momo e Okarun se jogam atrás de um prédio, mas Momo ainda não entende porque um espírito desse tipo estaria atacando ela. Okarun, sempre com a resposta na ponta da língua, diz que não é bem um espírito. Okarun, em um momento de brilhantismo, revela que já leu sobre aquela coisa antes. E pasmem, é um alienígena do tipo Flatwood, daquelas histórias que parecem saídas de um filme de ficção científica. Momo, sem acreditar, questiona por que a campainha espiritual reagiu a isso. E, claro, Okarun entra em modo professor e explica que existem estudos que sugerem que espíritos e alienígenas têm algo em comum. Ah, ótimo! Agora estamos lidando com a nova turma do além, pensa Momo. Mas a coisa fica ainda mais louca. Okarun explica que, provavelmente, o alienígena está aqui em busca de vingança porque Momo detonou uma nave espacial ontem. E se a gente não se apressar, vamos morrer sufocados por essa névoa tóxica. Legal, né? Diz ele, enquanto Momo percebe que só ela tem o poder de enfrentar aquele bicho. Porém, enquanto controla a maldição de Okarun, ela não consegue usar seus poderes corretamente. E, em um momento de distração, ela perde o foco e Okarun começa a se transformar novamente. Maravilha! Justo agora! Grita ela. E antes que Momo possa fazer algo, o alienígena aparece e destrói o prédio onde eles estavam se escondendo. Parece que o alienígena não gosta de privacidade, comenta Momo enquanto os dois saem correndo pelo quintal para escapar da criatura. Finalmente, eles conseguem se abrigar em outro lugar, e Momo transforma Okarun de volta. Mas seu braço ainda parece amaldiçoado, então ela tem que se esforçar mais para deixá-lo normal. Enquanto faz isso, Okarun olha em volta e percebe toda a destruição que causou na casa da Momo. Agora eu realmente sou um desastre ambulante, pensa ele, sem saber se ri ou chora. Okarun, decidido a não ser apenas um peso morto enquanto Momo carrega o piano, diz a ela que também quer entrar na briga. Momo, com um olhar de "me conta como", pergunta como ele pretende fazer isso. Ele explica que quer que ela libere a parte física da maldição, mas que mantenha sua mente sob controle para não se transformar na vovó Turbo de novo. Ótima ideia, né? Como se fosse fácil. Justo nesse momento, o alienígena aparece novamente e, com a delicadeza de um elefante em uma loja de cristais, explode o prédio onde estavam. Agora não há mais onde se esconder, e a única opção é seguir o plano do Okarun e usar a maldição a seu favor. Momo concorda em liberar a parte física da maldição, mas ela ainda não tem controle total sobre seus poderes. Se eu conseguir fazer isso, será tipo mágica, ou uma grande catástrofe. Vamos ver no que dá. Enquanto ela libera a maldição, o alienígena manda outra onda de choque na direção deles. Mas, antes que Momo seja atingida, Okarun consegue se transformar totalmente e a carrega para a segurança. Isso é poder. Isso é bravura. Isso é não ter bolas, ele pensa. E enquanto sente um poder indescritível pulsando dentro dele, percebe que agora tem um aura de mais 1000 e uma mandíbula digna de um modelo, mas a falta das bolas ainda pesa no coração dele. E é aí que a depressão começa a se instalar. Embora esteja no controle total de sua mente, essa nova forma faz com que ele fale de um jeito engraçado e melancólico, o que irrita Momo. Por favor, não comece com essa ladainha de "sou triste porque não tenho bolas", ela responde, revirando os olhos. Se você não parar, vou te deixar de castigo. Eles ainda têm que lidar com a criatura, e essa situação é mais complicada do que passar um dia inteiro sem Wi-Fi. Okarun, agora com uma aura de poder que faria qualquer super-herói parecer fraco, se aproxima do alienígena com a confiança de um gato em um beco. Ele fica ali parado, como se estivesse esperando o alienígena fazer alguma coisa, tipo "vai, me surpreenda". Mas o alienígena, claramente sem noção, tenta esmagá-lo com uma de suas garras, e Okarun, com a agilidade de um ninja, desvia e, como se fosse uma disputa de dedo, arranca 5 dedos do alien. 5 dedos. Isso é um bom começo, ele pensa,
embora se sinta como se tivesse passado por um triturador de papel. Mas a alegria é curta, porque no meio da troca de olhares dramáticos com o alienígena, Ocarum de repente desaba e começa a cuspir um rio de sangue. O momento, oh não, ele vai desmaiar, chega e, sem poder se mover, ele é esmagado contra o chão. E, agora ferrou, pensa Momo, que rapidamente usa seus poderes para puxá-lo para longe antes que o alienígena finalize o serviço com o pé gigante. Ela pergunta, você está bem? E Ocarum responde com um gemido, mais ou menos. Só um pouco de perda de sangue, nada que um band-aid não resolva. Mas a verdade é que seu corpo não aguenta toda a pressão da maldição. E, se isso não bastasse, durante a transformação, ele só conseguiu cortar 5 dedos do alien. Só 5 dedos. Como vamos derrotar uma coisa dessas com uma mão amputada? Momo pensa em voz alta, antes de ter uma epifania. Espere! O alienígena parece um lutador de sumo. Se a gente fizer ele tocar o chão com as mãos, talvez ganhemos. É uma ideia arriscada, mas é a melhor chance que tem. Ocarum, ainda meio grogue, diz, beleza, vou me transformar de novo. Mas só aviso, depois disso, meu corpo vai pedir férias em uma ilha tropical. Momo balança a cabeça, meio preocupada, meio divertindo-se com a perspectiva. Você está certo. Mas, se você não voltar, vou ter que te enterrar em um caixão feito de papel de presente. Eles estão prontos para a próxima rodada, mesmo que Ocarum esteja mais cansado do que um gato após uma maratona de 10 horas na janela. Ocarum, já mais exausto que um celular sem bateria, diz a Momo para mirar nas pernas do alienígena. Acho que a única coisa que esse monstro vai conseguir é uma consulta de quiropraxia. Depois de definirem os detalhes do plano, eles começam a correr em direção ao alienígena, com Ocarum se lançando à frente como um projétil humano. Mas, claro, sua energia logo se esgota, e ele se sente mais lento que uma lesma em um dia de chuva. Agora é a vez de Momo. Usando seus poderes, ela puxa o alienígena, e, quando a mão dele toca o chão, começa a derreter, exatamente como haviam planejado. Isso está indo melhor do que esperado, pensa Ocarum, mas então, como se tivesse ouvido seus pensamentos, o alienígena brota uma segunda perna e se levanta, agora com a força de um lutador de MMA. Em uma cena digna de um filme de ação, o alienígena agarra Momo e a esmaga contra a parede. Ai, isso deve doer. Ocarum se preocupa, e, antes que ele possa se concentrar, sente a maldição começando a tomar conta dele. Mas, com um esforço sobre-humano, Momo acorda e mantém o controle, como se dissesse, volta pra cá, seu monstro. Não estou pronta para ser um sanduíche humano. Ocarum, sentindo a pressão, pede que Momo libere a maldição mais uma vez, mesmo que isso possa matá-lo. Eu juro que, se eu sobreviver a isso, vou pensar 2 vezes antes de entrar em túneis de granis turbinadas. Momo, cheia de determinação, diz que vai parar o alienígena sozinha. Mas, assim que ela termina a frase, o alienígena começa a espancá-la ainda mais contra a parede. O coração de Ocarum acelera. Espera! Isso não parece uma boa ideia. E se ela não sair viva dessa? Porém, para surpresa de Ocarum, essa série de socos não era apenas dor, era parte do plano de Momo. Cada soco cria uma cratera maior na parede, e ela pensa, isso é só para aquecer. Ela é realmente mais louca do que eu pensei, Ocarum reflete, admirando a bravura dela enquanto ele tenta não desmaiar na frente da ação. A parede agora está tão profunda que Momo poderia considerar instalar uma janela. Ela usa seus poderes e puxa Ocarum para perto dela, como se estivesse fazendo um truque de mágica, e também leva o talismã. É como um teletransporte de emergência, só que mais legal e menos técnico, ela pensa. Uma vez que Ocarum está seguro fora do recinto, Momo coloca o talismã de volta em seu lugar, e, como se estivesse em um espetáculo pirotécnico, o monstro se transforma em churrasco, ardendo em chamas em questão de segundos. Quem precisa de um combate quando você tem a combinação perfeita de talismã e fogo? Momo ri aliviada. Com o alienígena finalmente derretido como um sorvete ao sol, a calma volta ao recinto. Momo, aliviada, quase esquece que precisa controlar a maldição de Ocarum. Ops! Não me diga que eu fiz isso de novo. Ela recupera o foco a tempo de evitar que Ocarum se transforme novamente, mas não consegue deixar de notar que o cabelo dele agora está mais estiloso do que antes. Ei, quem diria que um pouco de perigo ia deixar seu cabelo tão legal? Você está parecendo um verdadeiro astro de rock. E eu achava que sua cabeleira de vassoura era a melhor parte de você. Mas a alegria é breve. Depois de tanta energia psíquica usada, Momo começa a sentir um leve tonto e, antes que possa fazer qualquer coisa, desmaia. E lá se vai meu momento de glória, pensa enquanto cai. Sem ela para controlar a maldição, Ocarum rapidamente se transforma,
E, como se fosse um super-herói descontrolado, Turbo Grani toma conta do corpo dele, com a vontade de sair em uma missão de destruição. Santa Dadaria, uma médium espiritual com poderes psíquicos, estrelando um programa de TV. Ela começa a descrever a vida de um famoso que está ali ao lado, mas o sujeito rebate cada detalhe, desmentindo ela na cara dura. Depois da gravação, Santa pega um táxi, e o motorista pergunta: "Vi você na TV, você tem mesmo poderes psíquicos?" Ela não responde, só abre a porta e sai andando sem olhar para trás. O taxista, sem graça, grita: "Ei, não quis ofender. Só queria ver seus poderes." Ela responde: "Se não quer virar fumaça, cai fora." Nesse momento, Vovó Turbo, a vovó turbinada, assume o controle total do corpo do pobre Ocaron e começa a girar Momo pelo pé, jogando ela direto na água. A luta entre Vovó Turbo e Santa, também conhecida como Saiko Ayase, vó de Momo, começa. Turbo tenta atacar Santa, mas cai direto numa armadilha preparada especialmente para ela, queimando toda furiosa. Vovó Turbo agora está presa no círculo que Santa Dadaria desenhou com uma caneta tirada debaixo do taco de beisebol. Santa pensa: exatamente como eu previ, a vovó caiu feito patinho na minha armadilha. Ela explica que, dependendo de onde você prega o círculo, o escudo se forma dentro ou fora dele. Por isso, Turbo não consegue nem encostar nela. Santa, então, vai até a vovó Turbo, que ameaça: "Não pense que pode me prender para sempre. Eu vou te matar." Santa responde: "Prender? Eu só quero te espancar mesmo." E começa a descer o taco na vovó Turbo sem dó. No meio da briga, ela até faz outro círculo em miniatura só para garantir, mas Turbo consegue agarrar o taco e avisa: "Se me bater de novo, o pobre coitado que eu amaldiçoei vai junto comigo pro além." Santa, ou melhor, a vovó brava, declara: "Vou acabar com qualquer um que tentar fazer minha neta de boba." Enquanto isso, Momo acorda e desce correndo, procurando por Ocaron. Ela encontra sua avó assistindo TV, que logo pergunta: "Você andou em algum lugar cheio de espíritos, Momo?" Momo responde: "Eu, não, mas meu amigo foi. Aliás, você viu um garoto? Ele pode estar encrencado sem mim." A vovó revela com tranquilidade: "Ah, o espírito maligno. Já mandei ele pro outro lado." Momo questiona: "Como ele era? Usava óculos, por acaso?" A avó dá uma de misteriosa e corta o assunto: "Ah, deixa disso. Você nem acredita em fantasmas e acha que eu sou uma médium fajuta." Momo pede desculpas, lembrando que já chamou a avó de farsante no passado, e pergunta por Ocaron. A avó responde que ele está no templo, então Momo corre até lá toda preocupada, achando que a culpa é dela. Ao abrir a porta, ela grita por Ocaron, mas se depara com ele, feliz da vida, comendo numa boa. Ocaron, comendo feliz, vê Momo e diz: "Momo, que bom que você tá bem. Achei que podia acabar te matando." Ela, sem perder tempo, bate a porta na cara dele. "Ó, o nerd de óculos, ainda tá vivo." A avó aparece e explica: enquanto ele estiver no templo, o efeito da maldição não pega. Mas, se sair, vira monstro de novo. Momo se vira, confusa: "Você não disse que tinha acabado com ele?" A vovó confessa: "Bom, tecnicamente, vovó Turbo pegou o núcleo dele. Enquanto ela tiver isso, a maldição não vai embora." Momo decide que precisa agir, já que a culpa é dela. A avó então revela o passado da vovó Turbo, que já foi chamada de a vovó a jato a 100 km por hora e causou caos pelo país. E um dia, ela foi viver numa caverna sinistra. A própria vovó tentou ir até lá, mas, ao sentir a energia espiritual intensa de dentro, perdeu a coragem e deu meia volta. Afinal, há espíritos que ficam fortíssimos em alguns lugares e têm uma conexão especial com eles. A avó explica que a vovó Turbo se fundiu com o espírito que dominava a caverna, tornando-se praticamente imbatível naquele lugar. E então diz: "Esquece esse garoto. Não quero perder minha neta." Momo, decidida, responde: "Sempre penso no que o senhor quem faria nessa situação, e ele com certeza ajudaria o Okun. Vou fazer o mesmo." A avó sorri maliciosa e provoca: "Ah, então tá apaixonada, hein? Senhor quem é o nome real do Okun, sabia?" Momo fica vermelha de irritação, enquanto a avó continua: "Já que você decidiu ir, tem uma chance. Desafia a vovó Turbo para uma corrida. Ela adora se gabar da velocidade. Se você conseguir tirar ela da caverna, ela perde poder, e vocês podem dar um jeito nela." Momo revira os olhos, pensando: uma corrida? Parece algo mais maluco do que enfrentar espíritos. Momo pergunta: "Dá para colocar uma barreira na entrada da caverna?" A avó suspira e explica que só pode usar os poderes dela dentro da cidade de Kamo,
já que recebe as forças diretamente dos deuses locais. Ela então sugere que Ocarum faça um pouco de treino físico para aguentar mais tempo no modo amaldiçoado e incentiva Momo a treinar seus poderes psíquicos. Depois, Ocarum, um tanto envergonhado, se desculpa com Momo. Desculpa, Momo. Quando lutei com aquele alien gigante, pensei só em mim. Momo tenta aliviar a tensão. Não tinha muito que você pudesse fazer naquela hora. Ocarum, determinado, responde, mas você me salvou e derrotou o monstro. Na próxima vez, prometo dar meu melhor e te proteger. Só não fica decepcionada comigo, tá? E não termina nossa amizade. Momo ri. Ocarum, você tá viajando. Só bati a porta na sua cara porque você não entende nada direito. Parece que eu vou ter que te salvar de novo da próxima vez. A avó está assistindo TV quando aparece uma notícia sobre uma celebridade que ela sempre disse que era um impostor. Todo mundo duvidava dela, mas agora o famoso foi exposto, provando que a vovó estava certa o tempo todo. A vitória moral dela é interrompida por Ocarum, que está desesperado para ir ao banheiro, mas Momo impede, pois só consegue manter o controle sobre a maldição enquanto está de olho nele. Sem saber o que fazer, Momo pede uma solução para a avó, que pergunta: como você controla essa maldição, afinal? Momo explica que consegue ver uma aura em volta de Ocarum e que, quando pressiona essa aura com as mãos, a maldição enfraquece. Ela comenta: tudo tem aura, até árvores e pedras. A avó, surpresa, responde: achei que poderes psíquicos fossem mais impressionantes. Parece que são meio limitados, né? Momo suspira, lembrando como antes achava seus poderes incríveis, mas agora só consegue ver auras básicas. A avó, pensativa, responde: então você consegue segurar a aura dele com as mãos. Isso é um começo interessante. A avó incentiva Momo a se concentrar mais, dizendo para ela fechar os olhos e sentir a aura de Ocarum com as mãos. Momo tenta, mas, bem na hora, Okun se transforma de novo. O próximo momento épico é Ocarum passando vergonha enquanto faz suas necessidades, com Momo observando para não perder o controle da maldição. Embaraçoso é pouco. Enquanto isso, a avó tenta animar Momo, lembrando que quando Momo descobriu seus poderes pela primeira vez, ela se sentia invencível e que talvez seus poderes verdadeiros estejam selados, e só com treino ela poderá libertá-los aos poucos. Mas, antes que Momo possa responder, a famosa vovó Turbo faz sua entrada dramática. Momo se desespera ao ver sua avó imóvel, com sangue escorrendo do nariz e das orelhas, e exige saber o que vovó Turbo está fazendo com ela. Vovó Turbo, com um sorriso sombrio, diz: estou dando à sua avó a escolha de como prefere morrer, e já avisei, a maldição se espalha por esse garoto. Quem ele olhar, eu posso amaldiçoar, e o fim é sempre o mesmo. Não me subestime. Vovó Turbo, com seu jeito ameaçador, avisa que não vai dar mais tempo e que Momo e Ocarum têm até hoje à noite para se decidirem. Com um sorriso sinistro, ela desaparece, e a avó, percebendo o sangue escorrendo do nariz, pergunta a Momo o que aconteceu. A cena muda e agora é noite. A avó prepara Momo e Ocarum para entrarem no túnel. Antes de partir, ela abraça Momo e diz: por favor, não morra. Depois, ela começa a rezar para que os dois voltem sãos e salvos. Dentro do trem, Momo está furiosa e grita: vovó Turbo, depois de tudo isso, você não vai escapar fácil. Tentou machucar alguém que eu amo e agora vou te dar uma surra daquelas. Todos no trem a olham, especialmente porque Momo aproveitou o momento para trocar de roupa no meio da viagem. E assim, com Momo pronta para ação e atenção no ar, o episódio termina, deixando todos ansiosos pelo próximo capítulo. Agora, temos a dupla dinâmica, Momo e Ocarum, finalmente chegando na entrada do túnel. Momo, com um toque de drama, manda: Ocarum, vai você na frente. Mas o rapaz, todo cavalheiro, responde: senhoras primeiro. Só que Momo manda aquele truque: olha, tô até chorando aqui. No fim, eles decidem ir juntos. Dentro do túnel, Momo pergunta: tá, achamos a Turbo Vovó, mas socamos ela agora? Ocarum explica o plano: não. Só precisamos tirar a Turbo Vovó de Sono City, aí o espírito dela enfraquece e podemos vencê-la. Mal acabam de planejar e, de repente, bum! Surge uma cabeça gigante da Turbo Vovó na frente deles. E atrás também. Momo não pensa duas vezes, puxa um taco de beisebol e manda uma pancada, mas a Turbo Vovó devora o taco com os olhos. Desesperado, Ocarum até tenta virar algo útil, mas volta ao normal rapidinho, para desespero de Momo. E aí a Turbo Vovó faz a maior revelação, falando que agora ela tem total controle. Só que Momo lembra da dica da avó: ferir o ego da Turbo Vovó. E ela solta: duvido que você me ganhe numa corrida, Turbo Vovó.
A provocação dá certo, e a Turbo Vovó aceita o desafio, dizendo que vai engolir a dupla a qualquer hora. Turbo Vovó tá braba e pergunta: onde é a linha de chegada? Momo, sem perder tempo, responde: que linha de chegada o quê? Aqui é pega-pega. Se você pegar a gente, você ganha. Turbo Vovó, amante das regras, concorda e começa a contar, enquanto Momo e Okarun disparam para fugir. Mas não dura muito. Do nada, um monte de mãos aparece na escuridão e agarra Momo. Okarun tenta salvar, mas tá mais perdido que cego em tiroteio. Turbo Vovó ri e anuncia: peguei, e começa a contar mais rápido, deixando Okarun desesperado. Ei, calma. Desse jeito não dá. Okarun então resolve jogar sujo e grita: deixa eu chupar sua laranja. Vai entender, né? Ele morde o limão da Turbo Vovó, que começa a sentir dor, reclamando: como ousa? E a situação fica bizarra quando ela tenta controlar o corpo do Okarun por dentro, mas o plano dá errado. A velha enfraquece, e Momo percebe que a maldição entrou no corpo dele. Ela usa sua habilidade e impede a Turbo Vovó de tomar o controle total. No final, Okarun volta ao normal, mas agora com a Turbo Vovó presa no corpo dele, só com a cabeça para fora, gritando: me tira daqui. Para fechar com chave de ouro, um espírito colossal arrebenta a parede e aparece, exigindo a Turbo Vovó de volta. Agora, a situação deles complicou de vez. Momo e Okarun estão correndo como se não houvesse amanhã, fugindo do caranguejo gigante. Isso mesmo. Só que, bem na hora que o caranguejão quase pega eles, Okarun vira um jato humano, segura Momo e desce a ladeira com tudo. Ele reclama: poxa, Momo, você tá pesadinha, hein? Não consigo nem fazer a curva. Resultado: ele despenca da estrada no alto do morro. Mas, por milagre, aterrissam inteiros lá embaixo. Okarun, com a adrenalina mil, resmunga: essa foi a primeira transformação, só posso fazer mais uma, hein? Momo, sempre esperta, responde: acho que já despistamos o caranguejo. Mal termina a frase, e lá está o bichão, caindo do céu direto em cima deles. Okarun sai correndo de novo com Momo no colo, e a galera ao redor acha a cena super romântica e começa a tirar foto, sem nem notar o caranguejo gigante. Momo comenta: parece que ninguém mais vê o caranguejo, só a gente. E Okarun, já suando: Momo, tô sem fôlego. Acho que ele nos alcança antes de sairmos da cidade. Eles correm até entrarem num prédio com fontes termais e massagem. Mas, adivinha? O caranguejão tá quebrando as paredes atrás deles. Resultado: vão todos parar dentro da fonte de águas quentes. Okarun percebe o erro. Ótimo, viemos direto pro lar docilar do caranguejo. Mas Momo, sempre genial, quebra um geyser gigante e joga água fervente no bichão, que começa a cozinhar ali mesmo. Ela ainda comenta: pronto, ele vai ficar todo durinho e mal vai se mexer. E Okarun, aliviado, responde: funcionou, Momo. Olha só, tá todo vermelhinho. Mas, espera aí, você tá com fome, é isso? Quando saem da fonte, veem que uma multidão tá vindo na direção deles. E pior, todos estão possuídos. Momo grita: mas o que tá acontecendo? Quem são esses? Turbo Vovó, claro, aparece rindo e responde: achou mesmo que ia fugir tão fácil? Essa cidade é nosso terreno, e agora trouxe um pequeno exército para ajudar. E, em meio à confusão, Momo tropeça e... lá estão eles, Momo e Okarun, encurralados pelo caranguejo gigante novamente. Momo, sem muita escolha, implora para Okarun: transforma logo, ou vamos virar sushi agora. Mesmo duvidando que vá dar certo, ele se transforma, e ambos saem correndo, fugindo das almas penadas e do caranguejo atrás deles. Okarun, que não consegue virar nas esquinas, mal segura o volante, mas Momo, que não é nada boba, começa a usar seus poderes psíquicos como se fossem teias de aranha, estilo Homem-Aranha, para dar aquele suporte. Eles estão quase escapando, até que o caranguejão aparece de novo bem na frente. Sem saída, Okarun corre na direção dele, salta com tudo, mas bem no meio do salto, ele volta a ser humano. Momo, vendo que a queda seria inevitável, estende seus poderes como se fossem asas, e os dois aterrissam, digamos, com um pouco de estilo, mas não sem um pouco de dor. Para complicar ainda mais, Turbo Vovó reaparece, dá um chute em cada um e grita: acham que podem me enganar? Eu vou ensinar uma lição para esses moleques que não respeitam os mais velhos. Momo, com uma pitada de sarcasmo, responde: você é uma vovó poderosa mesmo, nunca vi uma senhora tão empenhada em fazer bullying com jovens. Nesse momento, a Turbo Vovó se une ao caranguejo gigante e diz: vou dar uma chance para vocês, podem correr mais um pouquinho antes que eu acabe com isso. Momo, rápida no gatilho,
avista um trem passando e usa seus poderes para pular nele, puxando Ocarum junto. Com um sorriso provocador, ela provoca: Ei, Turbo Vovó! Não era você que corria a 100 km por hora? Pois esse trem vai a 120 km por hora. Agora você não nos alcança. Mas, para surpresa deles, a vovó turbina ainda mais e com um salto surpreendente, pula direto no trem, pronta para mais uma rodada de caos. Turbo Vovó, já no trem, dá uma risadinha de vilã e fala: Acham que me enganaram? Esse trem vai ter que reduzir a velocidade em alguma hora. Mas eu não. Eu corro a 100 km por hora o tempo todo. Vocês não escapam de mim. Momo, no entanto, já tem tudo planejado e retruca. Sabe, minha avó sempre dizia que tua obsessão com velocidade um dia ia te custar caro, e hoje é esse dia. Assim, quando o trem atravessa os limites da cidade de Como, a magia da avó de Momo, que cercou a cidade de proteções espirituais, começa a surtir efeito. Turbo Vovó e o caranguejo gigante ficam presos e começam a se desintegrar, revelando várias almas de estudantes saindo do caranguejo. Momo fica chocada com a cena, e, com a ajuda da avó, percebe que aquelas eram almas de garotas que tinham sofrido e precisavam de descanso. Turbo Vovó, mesmo que estivesse tentando ajudar essas almas, tinha se tornado uma ameaça, e agora, todas aquelas almas finalmente encontrariam paz. A cena então corta para um jantar inusitado, Momo e sua avó comendo caranguejo. Momo e a avó estão numa disputa para ver quem come mais, enquanto Ocarum, completamente desconfortável, tenta evitar o prato. No meio da refeição, a avó lança uma pérola inesperada e pede para ver o nunu do Ocarum. Sem nem hesitar, ele sai correndo, gritando que isso é demais até para ele. Depois do jantar, Ocarum se despede e agradece Momo pela ajuda. Ela responde: Cuida de você, Ocarum. Ele acena, mas antes de sair pela porta, Momo grita: Ei, Ocarum. Amanhã, mesma hora. Ele sorri e concorda. Hoje vamos ver o episódio em que nosso querido Ocarum vai para a escola. Mas, claro, ele não tá simplesmente indo, ele tá espiando pelo caminho. O motivo? Ele tá quebrando a cabeça, pensando: e se eu encontrar a Momo? Como eu falo oi sem parecer um alienígena sem noção? Então, Ocarum segue naquela caminhada estilo ninja, torcendo para que Momo não descubra que ele não sabe nem dar um oi decente. Mas, do nada, ele vê ela, bem na entrada da escola. Momo tá lá, de boa, na dela, e Ocarum logo pensa: Ok, somos amigos e tal, mas isso não quer dizer que ela tá aqui me esperando, né? Ela deve estar esperando alguém. Ou então é melhor fingir que eu nem vi. E lá vai Ocarum, estilo agente secreto, tentando desviar. Mas antes que ele consiga, Momo simplesmente dá um chega pra lá nele e solta um: Você tá atrasado, viu? Bora logo! E assim, o pobre do Ocarum vai acompanhando a Momo até a sala, enquanto ela não para de falar sobre aliens. Sim, aliens. E ela ainda pergunta: Ocarum, o que você acha que eles comem, hein? Ocarum só consegue soltar um sorrisinho sem graça, aquele típico de quem não faz ideia do que responder, e Momo entra na sala dela. Quando Ocarum tenta entrar na própria sala, leva um esbarrão e acaba entrando com um tropeço nada discreto. Para completar, uma menina ainda dá uma bronca nele como se ele tivesse cometido o maior crime do século. Desnorteado, ele finalmente se senta, puxa um livro sobre aliens e pensa: isso não tá nada fácil. Ocarum tá lá, firme e forte, pensando: não importa o quanto o pessoal me trate mal, eu perdoo todo mundo. Afinal, agora eu tenho uma amiga incrível. E bem nesse momento de pura serenidade, uma bola de vôlei voa e acerta bem no rosto dele. Ele só pensa: eu perdoo vocês também, viu? Enquanto isso, Momo tá toda distraída, perdida nos próprios pensamentos, e as amigas dela começam a fofocar. A Momo ainda tá abalada com aquele pé na bunda que o ex deu nela. Só que, na real, Momo tá doida pra bater um papo sobre aliens. Sim, é isso que ela tá pensando. Do outro lado, Ocarum também tá cheio de planos, mas ele quer falar de fantasmas. Eles passam um tempão nisso, cada um pensando que quer conversar com o outro, mas nenhum deles tem coragem de tomar a iniciativa. Quando chega a hora do intervalo, finalmente eles resolvem agir. Os dois saem andando um em direção ao outro, mas com tanta gente no corredor, acabam se perdendo e passam direto. E aí começa a busca frenética. Momo rodando o colégio inteiro atrás do Ocarum, e Ocarum caçando a Momo pelos corredores. Depois de um bom tempo procurando um ao outro e sem sucesso, os dois acabam sentados em um banco, cada um mergulhado em seus pensamentos. Ocarum suspira, pensando: acho que a Momo tá me evitando. Ela deve achar que eu sou um chato sem graça. Enquanto isso, Momo tá lá, se perguntando:
Será que o Okarun ficou chateado com o empurrão que eu dei nele mais cedo? Os dois estão lá, cada um perdido nos próprios pensamentos, meio deprê, mas sem saber que, na real, tão super perto um do outro. Daí, quando finalmente resolvem voltar para a sala, tropeçam e, smack, acabam dando um beijinho acidental. Momo vira para ele e exclama, Okarun, eu te achei. E ele, meio sem reação, responde, eu tava te procurando há um tempão. Espera, você também tava me procurando? Momo confirma, sim, tava te procurando. Só que o intervalo já tá quase acabando. Okarun fica todo confuso e confessa, achei que você não queria me ver. E Momo, achando graça, fala, eu é que pensei que você tava pensando isso de mim. É nesse momento que ouvem um grito vindo das amigas da Momo. Vocês estão se beijando? Momo, indignada, responde logo, eu. Beijar esse cabeçudo? Jamais. Okarun concorda na mesma hora. Isso aí. Eu também nunca ia beijar alguém tão sem noção. Os dois começam a discutir ali mesmo, com aquelas faíscas de rivalidade, enquanto as amigas da Momo ficam olhando e sussurrando entre si. Olha só esses dois brigando igual casalzinho. Depois de um bom tempo discutindo feito gato e rato, eles se afastam, cada um para um lado, e as amigas de Momo, assistindo tudo, comentam. No fundo, esses dois combinam demais. Okarun vai pro banheiro, ainda meio zonzo da confusão, pensando, quanta coisa que eu queria falar com a Momo. Okarun tá lá no banheiro, com aquele dilema na cabeça. Preciso pedir desculpas direitinho pra Momo. Só que, de repente, ele vê uma coisa horripilante. Enquanto isso, lá na sala, as amigas da Momo tão na maior fofoca, perguntando sobre o beijo acidental. E Momo, toda envergonhada, já nega tudo, não foi nada disso. Nesse instante, Okarun sai correndo desesperado e aparece do nada na frente da Momo, com aquela cara de quem viu um fantasma. Momo, preciso falar contigo agora. Deu ruim, muito ruim mesmo. Mas Momo, ainda chateada, fala, quantas vezes vou ter que repetir que não quero falar com você? Sai daqui, Okarun. Ele insiste, Momo, não é hora pra isso. Eu tô falando sério, preciso te contar uma parada muito importante. A sós. Mas ela, ainda com cara fechada, dá um fora nele de um jeito tão frio que Okarun desiste. Tá bom, já entendi. Parece que ser teu amigo é uma vergonha mesmo, e sai com aquele ar de derrotado. As amigas de Momo, vendo a cena, comentam, poxa, Momo, pegou pesado. Coitado do Okarun. Logo depois, o sinal toca, e a galera é liberada do colégio. Na saída, ele esbarra numa menina que olha pra ele com um sorriso fofo e pergunta, ai, desculpa, você se machucou? Okarun, meio sem graça, responde, ah, tá tranquilo, não foi nada. Aí, do nada, ela encosta a mão no peito dele pra pedir desculpas de novo. Só que Okarun já começa a sentir o coração acelerar. Okarun fica todo sem jeito, gaguejando. Não, foi tudo culpa minha, desculpa aí. Mas a menina com cabelo rosa olha pra ele e fala, nossa, você é tão gente boa. Nesse momento, Momo, que tava com Okarun na cabeça, aparece e vê ele todo feliz conversando com essa garota fofa. Ela pensa, o quê? Quem é essa daí? Ele disse que não tinha amigos. Aí, quando a menina de cabelo rosa passa por Momo, ela ainda solta, meio sussurrando, que perdedor. Momo ouve isso e seu sangue ferve. Com um olhar mortal, usa seus poderes psíquicos para fazer um balde de aço cair bem na cabeça da garota, que vai direto pro chão, tonta. Momo não perde tempo, pega a mão de Okarun e diz toda decidida, vem, Okarun, vamos pra casa juntos. Enquanto passam pela menina de cabelo rosa caída, Momo dá uma última alfinetada. Sabe, tem gente que nunca vai entender o estilo único de certas pessoas. E talvez seja até bom levar uns baldes na cabeça para ver se aprendem. A menina e suas amigas só ficam lá, encarando chocadas, enquanto Momo e Okarun vão embora. No caminho, Momo olha pro Okarun e fala, meio envergonhada, me desculpa por ter sido tão grossa com você antes. Momo, meio envergonhada, diz, olha, desculpa mesmo por tudo, sabe? Desde aquele beijo acidental, eu fiquei tão sem jeito que nem consegui agir direito. Foi mal por ter te tratado daquele jeito. Okarun, tranquilo, responde, relaxa, Momo. Eu nem levei a mal. Aliás, tô feliz que agora tá tudo resolvido entre a gente. Aí, ele continua, mas, sério, preciso falar com você sobre uma coisa. Você lembra que derrotamos a Turbo Granny, né? Momo confirma, sim, derrotamos ela. E, bom, teu problema foi resolvido, e seu Nunu voltou ao normal, certo? Okarun, meio sem jeito, responde, mas, minhas esferas ainda tão desaparecidas.
No próximo momento, Momo começa a rir descontroladamente, enquanto a vovó de Ocarum aparece solta. Foi o que eu disse. Você devia ter me contado tudo desde o início. Ela olha para Ocarum e pergunta, com aquele ar de sabedoria, mas como é que você não notou a falta das suas esferas? Afinal, elas são suas. Ocarum, coçando a cabeça, responde, é que, sabe, quando meu Nunu voltou ao normal, fiquei tão aliviado que nem me preocupei com o resto. A vovó revira os olhos e solta. Não fala do seu Nunu como se fosse alguma coisa grandiosa, menino. Vamos combinar que ele tá mais para um lápis apontado do que para outra coisa. Ocarum, meio indignado, retruca. Você nem viu nada ainda, vovó. Ela suspira e diz, tá bom, agora deixe eu dar uma olhada bem profunda na sua alma. E aí, usando um espelho mágico, a vovó examina o pobre Ocarum, lançando um olhar intenso enquanto diz, HM, tem alguma coisa escondida aí dentro, com certeza. A vovó olha para Momo com aquele ar de missão secreta e fala, coloca um talismã em cima dessa boneca aqui, rapidinho. Ela nem espera muito e já dá uma pancada bem certeira na cabeça de Ocarum com um enorme leque de papel. Ocarum, meio desnorteado, pergunta, ei, vovó, por que você tá me batendo? A vovó responde sem pestanejar, Momo, você viu alguma coisa? Momo, tentando segurar o riso, diz, na verdade, vi sim. Quando você acertou ele, o aura dele mudou por um instante. A vovó então dá outra instrução como se fosse algo muito normal. Beleza, Momo, na próxima mudança, puxa essa aura pra fora de vez. E lá vem a vovó com outra pancada em Ocarum, dessa vez com mais força. Momo rapidamente faz o que a vovó pediu e, com um movimento quase ninja, consegue puxar a tal aura. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ela grita, ué, assim que puxei, ela sumiu. A vovó, sempre com o plano B, manda ela ficar calma. Mas é aí que o talismã na boneca pega fogo, e a bonequinha bizarra dá um pulo e começa a correr feito uma doida. A boneca some de vista, e a galera fica caçando ela pela casa. Cansada dessa maratona, Momo resolve se concentrar, fecha os olhos e tenta sentir a presença do espírito. Com seu poder psíquico, ela finalmente localiza a boneca escondida atrás da parede. Momo usa sua força telecinética para agarrar a bonequinha fugitiva e se aproxima dela. A boneca, em um último ato de revolta, grita, me solta. Eu vou acabar com vocês três. Nesse momento, Ocarum aparece do nada e comenta, Momo, tenho que admitir, suas habilidades psíquicas estão cada vez mais afiadas. Enquanto Momo e Ocarum ainda processam tudo, a vovó chega e solta. Bom, isso aqui é uma baita surpresa. Vocês estão cara a cara com a Turbo Grani. Ocarum e Momo ficam com os olhos arregalados. Momo balbucia, chocada. Mas nós já tínhamos derrotado você, Turbo Grani. Turbo Grani dá uma risadinha sinistra e responde. Ah, vocês acharam mesmo que uns pirralhos iam me derrotar? Quando eu comecei a fritar naquela barreira, eu larguei meu corpo e me enfiei no corpo desse menino aqui. E agora? Eu fiquei bem quietinha, esperando meus poderes espirituais voltarem ao máximo pra, no momento certo, dar um fim em todos vocês. Momo revira os olhos e comenta, cheia de ironia. Tá bom, Turbo Grani, só que você se tocou que acabou de entregar todos os seus planos, né? A gente já sabe exatamente o que você vai fazer. Ocarum aproveita a deixa e grita. Isso aí. E agora devolve minhas bolas. Você não tem pra onde fugir. Turbo Grani solta uma risada ameaçadora e manda. Acham mesmo que vão me derrotar? Porque, se me expulsarem, suas preciosas nunca mais vão ser as mesmas. Quem está com a vantagem agora, hein? A situação fica tensa, mas a cara de determinação da dupla é imbatível. Turbo Grani subestima o poder de uma parceria meio doida e acha que só o blefe vai manter a vantagem. Turbo Grani, com uma expressão de malícia, ameaça. Façam com que esses dois se venham e, se o fizerem, eu devolvo suas bolas. Ocarum quase explode de raiva. Ele sente que está a ponto de se transformar de novo. Momo, confusa, grita, espera, espera. Nós já tiramos a Turbo Grani do seu corpo. Como você ainda pode se transformar? Turbo Grani, desesperada, grita, isso é impossível. O que está acontecendo aqui? A avó, que estava assistindo tudo de camarote, explica. Esse leque de papel pode expulsar espíritos malignos do corpo. Parece que a alma da Turbo Grani saiu do corpo de Ocarum, mas sua energia espiritual ainda está por aí. Ocarum, com uma cara de quem já está cansado, diz, então só você pode colocar a minha alma de volta no lugar certo. Que divertido. A avó começa a lavar Turbo Grani com uma habilidade que deixaria qualquer lavadeira com inveja, e Ocarum, em um piscar de olhos, volta ao normal.
Enquanto a avó dá uma surra na Turbo Granny, Momo a interrompe. Ei, calma lá. Turbo Granny, você é realmente egoísta. Mas, olha, vou ser sincera, não posso te odiar de verdade. Você tem um pouco de compaixão por aquelas garotas, e isso é legal. Que tal a gente manter a paz? Se você devolver as bolas do Ocarum, prometemos que restauraremos seus poderes. Turbo Granny, percebendo que a situação não está a seu favor, suspira. Ela sabe que está nas mãos dos jovens e começa a pensar que talvez seja a hora de uma pequena mudança de coração. Turbo Granny, com um olhar de travessura, finalmente diz: tudo bem, mas só para você, Momo. Agora, devolve as bolas do Ocarum, por favor. Momo, ansiosa, responde: então, vem logo. E devolve as bolas do Ocarum. Turbo Granny, com uma expressão inocente, diz: ah, mas as bolas dele não estão comigo. Eu as deixei caírem em algum lugar muito, muito distante. Ocarum, já impaciente, pergunta: espera, como assim distante? Você quer dizer que eu posso ter perdido as minhas bolas para o além? Para onde elas foram? Para a lua. E com isso, a avó olha para a câmera com uma piscadela e um sorriso, enquanto todos ao redor ficam em silêncio, percebendo que talvez essa aventura não tenha um final tão sério assim. A história segue com a Turbo Vovó revelando que ela cobriu as bolas de Ocarum com uma energia espiritual poderosa, tanto que agora elas brilham como ouro. E, claro, Ocarum e Momo estão na missão de encontrar essas bolas mágicas, mas mesmo depois de muita busca, nada delas aparecerem. Então a Turbo Vovó comenta: talvez alguém tenha pegado, afinal essas bolas estão cheias de energia vital e monstros e espíritos adoram absorver esse tipo de energia, achando que podem voltar à vida assim. Ao ouvir isso, Momo fica preocupada. Se alguém pegou, estamos ferrados. Mas a Turbo Vovó, sem nem ligar, solta um e daí. Furiosos, Momo e Ocarum partem para cima dela com tudo, afinal, foi a vovó quem deu fim nas bolas deles. Depois de toda a confusão, eles voltam para casa e contam à avó de Ocarum que não conseguiram encontrar as bolas. A avó o lembra: não se esqueça que você ainda tem os poderes da Turbo Vovó, mas cuidado para não perder o controle. No dia seguinte, Ocarum chega na escola e um colega o para, perguntando: você está namorando a Momo? Ocarum nega, mas o garoto insiste: será que pode nos apresentar? A Momo é muito fofa. Nesse momento, Ocarum começa a enxergar Momo de uma forma diferente, percebendo que talvez ela seja mesmo muito bonita. Ele se corrige rápido e pensa que só devem ser amigos. Aí o garoto vem com outra: você já, sabe, deu uns amassos nela? Tem boato que ela sai com qualquer um. Enfurecido, Ocarum agarra o colega pela gola e exige saber de onde tirou essa história. Ocarum, ainda bravo, diz ao garoto para parar de espalhar boatos sobre a Momo, deixando claro que ela não é desse tipo. O garoto, meio assustado, responde que não foi ele quem inventou essa história e que entende o que Ocarum quer dizer. Com isso, o furioso Ocarum se acalma e volta para sua mesa. Aliás, para quem tá curioso, só quem tem energia espiritual consegue ver o lado turbo de Ocarum. Assim que ele senta e abre seu livro, Turbo Vovó reaparece, dizendo que ele parece ter problemas. Ocarum rapidamente sai da sala com ela para que ninguém a veja, e então pergunta: como você saiu da casa da Momo? Achei que estava presa lá. Turbo Vovó explica que a avó de Momo basicamente a dispensou: vai para onde quiser, você não pode fazer nada. E então ela ainda pede para entrar no corpo de Ocarum, prometendo que sairá assim que recuperar sua força. Mas Ocarum rebate: primeiro você me devolve as bolas. Nesse momento, Momo aparece, e Turbo Vovó rapidamente se esconde no chão. Ocarum, prestes a explicar a situação, de repente fica tímido ao ver Momo e não consegue dizer nada. Ela pergunta por que ele está evitando, mas ele, sem coragem de olhar para ela, vai se afastando. Irritada, Momo persegue pela escola, enquanto Turbo Vovó aproveita para escapar e dar uma volta. Mais tarde, a cena muda, e Momo, claramente irritada, conta à amiga que está chateada porque Ocarum a está ignorando. A amiga dela, tentando acalmar a situação, revela que ouviu falar que Ocarum defendeu Momo quando alguém falou besteira dela, o que indica que ele se importa muito. Momo, no entanto, ainda não entende por que ele está agindo assim. A personagem em questão, uma garota bastante convencida, acredita que, por ser tão bonita, ela é a razão de algumas pessoas ao redor conseguirem uma motivação para viver. Afinal, ela pensa que se uma garota linda como ela mostra algum interesse, as pessoas ganham um propósito na vida. Por causa disso, ela decidiu espalhar boatos horríveis sobre Momo. Só que, para sua frustração, os rumores não estão pegando fogo como ela esperava.
O que a faz ter tanta implicância com Momo é um incidente em que um balde caiu na cabeça dela, cortesia dos poderes psíquicos de Momo. A garota acredita que o braço psíquico que ela viu nesse dia era uma asa de demônio. Desde então, ela tem certeza de que Momo é uma entidade maligna que ela, como uma escolhida, deve derrotar. Isso porque, além do balde, uma esfera dourada caiu na cabeça dela, o que ela interpretou como um sinal divino de que seu destino é lutar contra os demônios do mal. A história corta para um flashback, mostrando o momento em que ela segurou essa esfera e viu uma chama intensa que parecia vir da superfície de um trem. Era, na verdade, uma manifestação espiritual perto da Turbo Vovó, que estava tentando atravessar a barreira protetora. Ao ver essa chama, a garota fica perplexa, mas a visão desaparece logo depois que a esfera cai das suas mãos. Voltando ao presente, suas amigas chegam com suprimentos para expulsar demônios, todos a pedido dela. A garota, cheia de si, afirma que foi escolhida porque é linda demais e, portanto, destinada a salvar o mundo. Suas amigas a apoiam, mas uma delas comenta que ultimamente ela anda agindo de maneira bem estranha. Nesse momento, a garota vê uma figura vestida de vermelho e decide que só pode ser uma espiã enviada por Momo. Ela se abaixa e manda as amigas fazerem o mesmo, para que a espião não as veja. Logo depois, dois garotos chegam e perguntam o que ela está fazendo. Ela rapidamente se levanta, disfarça, e faz sinais para as amigas, como se estivessem prestes a colocar um plano secreto em ação. E é claro, Turbo Vovó estava escondida por perto, ouvindo tudo e dando risada. O grupo está almoçando, mas o Ocaron ainda está evitando qualquer contato visual com a Momo. Ela lança um olhar desconfiado e solta: "O que essa Turbo Vovó tá fazendo aqui?" Turbo Vovó, sem papas na língua, responde: "Por acaso eu preciso da sua permissão para aparecer, querida?" Momo rebate: "Precisa sim, porque eu já te derrotei." Turbo Vovó fica visivelmente irritada com essa lembrança, e Ocaron tenta aliviar a situação, mudando de assunto. Ele diz que Turbo Vovó mencionou ter visto uma mulher estranha, e sugere que eles discutam isso. Turbo Vovó concorda: "Claro. Vocês acham que eu tava só passeando pela escola à toa? Eu tava procurando aquelas esferas." Momo, confusa, pergunta: "E por que cargas d'água você estaria procurando por esferas na escola? Isso é ridículo." Nesse momento, Ocaron sugere que alguém deve localizar essas esferas, pois pode ser que algum humano tenha as pego, e, se isso aconteceu, ele provavelmente ganhou algum poder espiritual que o faz ver espíritos. Turbo Vovó acrescenta: "Se alguém pegou uma dessas esferas, é bem provável que os poderes espirituais tenham despertado nele. E, pior ainda, isso significa que os espíritos agora podem vê-lo também." Momo arregala os olhos e, preocupada, pergunta por que ninguém a avisou disso antes. Ela exige saber mais sobre essa mulher misteriosa que Turbo Vovó mencionou. Turbo Vovó então promete apresentá-la a essa mulher depois da escola. No próximo momento, vemos a garota de cabelo rosa imaginando se ela realmente é capaz de derrotar a Momo. Em seguida, ela observa que a mulher estranha parece estar cada vez mais próxima. A cena corta, e a escola já encerrou as atividades do dia. A garota de cabelo rosa se aproxima de Momo e diz que precisa falar com ela em particular. Momo, sempre ocupada, responde impacientemente: "Desembucha logo, tô cheia de coisa para fazer." A garota, abaixando a cabeça com uma atitude quase dócil, insiste, e Momo, relutante, resolve ir com ela. Assim que Momo se afasta, Turbo Vovó, escondida em uma bolsa, murmura para si mesma: "Essa é a garota." Logo, elas chegam a um lugar abandonado, e de repente os amigos da garota atacam Momo, amarrando seus braços. A garota se senta em cima de Momo e declara dramaticamente: "Demon, volte para o seu mundo." Momo tenta se livrar, reclamando do cheiro horrível de óleo que vem do crucifixo que a garota segura. A garota grita: "Demon, desapareça dessa dimensão e vá para o inferno de onde veio." Quando os amigos da garota tentam segurar as pernas de Momo, ela começa a perder a paciência. Então, Momo, com todo o seu poder psíquico, levanta as duas garotas e as joga longe, fazendo elas desmaiarem. Uma delas, ao ver isso, fala: "Esses livros de cruz e de oração não estão funcionando. Vou ter que usar a bola dourada que eu ganhei no céu." Quando ela bate a bola no rosto da Momo, ela reconhece e diz: "Ah, então você pegou essa bola. Eu sabia que ela estava com alguém." A garota responde: "Você sabe da bola, mas não vai conseguir pegá-la. Ela é divina e foi dada a mim para salvar o mundo." Nesse momento, Ocaron aparece correndo e grita: "Momo, eu encontrei a tal mulher estranha." Momo, sem perder tempo, responde: "Ocaron, essa mulher tem sua bola e é exatamente a tal estranha." Ocaron, preocupado,
corre mais rápido e diz: não, essa não é estranha, ela está perseguindo ela. De repente, aparece o espírito maluco, a tal estranha mulher, que agarra a garota e diz: eu te encontrei finalmente. Estava esperando tanto para você me ver. E ela se acha a mãe da menina. Ocaron, com a adrenalina no talo, se transforma e parte para cima da fantasma, mas ela desvia, rindo: você quer tirar minha Aira de mim? Aira, a menina de cabelo rosa, se espanta, e a mãe fantasma completa: você também é um demônio. Ocaron não perde tempo e ataca novamente, mas a mulher fantasma o pega com uma mão e o engole. Momo, desesperada, tenta usar seus poderes psíquicos para puxar Ocaron de volta, mas com as mãos presas, fica difícil de se concentrar. A fantasma dá um chute em Momo e engole Ocaron por completo. Ela, toda animada, começa a balançar Aira como se fosse um bebê e diz: lembra de mim? Você me chamou de mamãe há muito tempo e eu amei. Agora, me chame de mamãe de novo. Momo, já sem paciência, grita: me devolve o Ocaron. Aira, confusa, pergunta: Momo, o que está acontecendo? Vocês dois são inimigos. E, de repente, surge Turbo Grani dos escombros, olhando o celular e dizendo: o nome disso é Acrobatic Silk. Momo, sem acreditar, fala: esse é o celular de um amigo meu, e mesmo sendo um espírito, você não sabe nem o básico. Turbo Grani, toda desinteressada, responde: eu não perco tempo com espíritos bobos. E Aira, toda vaidosa, diz para o Acrobatic Silk: eu fui escolhida porque sou linda demais para ficar perto de monstros como vocês. Acrobatic Silk, furiosa, diz para Aira: você me chamou de monstro. E de repente, ela engole Aira também. Momo, em choque, grita: ei, para com isso. Por que você está comendo todo mundo? Acrobatic Silk responde: tudo isso é sua culpa. Se você não tivesse provocado a Aira, ela nunca teria me chamado de monstro. Ela nunca fez isso antes. Momo, tentando se soltar, grita: Grani, me ajuda logo. Turbo Grani tenta, mas diz: isso é impossível. Momo, desesperada: pelo menos tenta ajudar um pouco. Ela já engoliu Ocaron e eu sozinha não consigo lutar contra ela. Turbo Grani, toda bravinha, responde: vocês me tiraram meu poder, agora não posso fazer nada por vocês. De repente, Acrobatic Silk pega Momo pelo pescoço com seus cabelos e começa a levantá-la, dizendo: primeiro, você vai pedir desculpas. Momo, já sem paciência, solta: vai pro inferno. E claro, Acrobatic Silk fica enfurecida e arrasta Momo pelas paredes antes de jogá-la no chão. Ela ainda diz: se você me chamar de mamãe, eu te perdoo. Mas Momo, firme, responde: vai pro inferno. E, claro, Acrobatic Silk engole Momo também. Enquanto isso, ela começa a chorar: onde está meu bebê? Turbo Grani, toda empoderada, diz: eu ainda posso te perdoar, mas só se você tirar essas crianças do seu estômago. Acrobatic Silk, irritada, responde: quem você pensa que é? Fica quietinha. Turbo Grani, com aquela sabedoria toda, fala: você deveria me respeitar, porque eu sou mais velha que você. Acrobatic Silk, desafiando: parece que você quer morrer. Turbo Grani, sem perder a classe, diz: eu, uma gata como eu, tenho o poder de trazer sorte. E você, quando estava comendo Momo, comeu uns fios de cabelo, né? E aí, de repente, Acrobatic Silk começa a pegar fogo. Turbo Grani revela: a cruz que a menina tinha era, na verdade, um isqueiro. Momo usou o isqueiro para queimar seus fios de cabelo. Acrobatic Silk, desesperada, coloca a mão na barriga e começa a tirar os três de dentro de seu estômago. Turbo Grani, toda estilosa, fica de pé sobre o isqueiro, mostrando quem manda. Momo, já aliviada, diz: missão de resgate, sucesso. Agora, é hora de atacar. A acrobática Silk diz: você roubou a Akira de mim. Então, ela pega umas varas longas com os cabelos e as joga como se fosse um ataque super elaborado. Aí, os dois, que estavam fugindo dela com a Aira, correm feito loucos, mas a acrobática Silk grita: me devolve a Aira. De repente, ela dá um chute no Momo, que voa longe, e continua perseguindo os dois. Aí, o cara, tentando salvar a Aira da acrobática Silk, começa a correr descontrolado pela construção, tipo um parkour sem sentido. Só que aí, a acrobática Silk acerta ele com um chute e, Aira escapa da mão dele. Ela então fala: se você não quer me chamar de mãe, tudo bem. Mas eu só quero ficar com você. Vou te comer e fazer parte do meu corpo. Aí ficamos juntos para sempre. Mas, claro, ela não consegue avançar porque seus cabelos estão emperrados.
Nesse momento, Momo aparece e diz: parece que seus cabelos estão te atrapalhando, né? Bom trabalho até aqui, mas você está totalmente emperrada. A acrobática Silk, claro, fica furiosa e grita: o que? Você realmente acha que pode me impedir com isso? E aí, a acrobática Silk começa a dar um monte de chutes nos pilares, quebrando tudo para se libertar. Mas a Momo, super rápida, agarra as pernas dela e fala: ei, cara, sei que você não usou todo o seu poder ainda. Vai lá, solta o full power e manda ela voar. Karan, todo confuso, pergunta: voar? Como assim? Como eu faço isso? E Momo fica tipo: eu não acredito, ele tá mais perdido que cachorro em shopping. Karan então revela: quando eu lutei contra os alienígenas, eu estava totalmente confuso. E contra o Turbo Grani, só queria fugir. Enquanto eles conversam, a acrobática Silk, com seus super cabelos, se liberta e tenta atacar Momo. Mas aí, Karan se transforma e, usando todo o seu poder, dá um headbutt tão forte na barriga da acrobática Silk que ela voa, destruindo até as paredes da sala. Momo olha e diz: Karan, esse ataque foi incrível. Mas, depois desse golpe, Karan está todo destruído. E como se não fosse o suficiente, o Turbo Grani aparece de dentro da mochila de Karan, pula em cima dele e se acomoda, fazendo Momo comentar: agora, é a vez do Turbo Grani. A Momo pergunta para o Turbo Grani: e agora, o que fazemos com esse fantasma inútil? E o Turbo Grani responde: não precisa fazer nada com essa alma perdida. Ela aguentou meu ataque, então vai ficar um bom tempo sem poder usar poder espiritual. E, aliás, a Golden Ball que vocês estavam procurando está com aquela garota. Depois de entregar a Golden Ball para o cara, o Turbo Grani solta: a garota está morta. Karan e Momo correm para checar, escutam um batimento cardíaco, e confirmam que a menina realmente se foi. Então, o Turbo Grani, meio indiferente, fala: não deveriam se surpreender. Depois que um fantasma de uma garota comum é comido, ela morre, horas. Mas Momo e Karan ignoram o que ela diz e começam a tentar salvar a menina. Momo usa seus poderes psíquicos para tentar fazer o coração dela bater, enquanto Karan tenta dar respiração boca a boca. E enquanto eles fazem tudo isso, Momo liga para o Turbo Grani pedindo para chamar uma ambulância. Pouco tempo depois, a acrobática Silk aparece de novo, e Karan fala: Momo, usa seus poderes para ajudar esse garoto, enquanto eu dou um jeito aqui. Mas a acrobática Silk, com cara de tô cansada, diz: você não vai conseguir trazer a Aira de volta à vida desse jeito. A acrobática Silk, com uma cara de não tem mais jeito, diz: uma boa forma de trazê-la de volta é me dar o Ra, porque o Ra é tipo uma bateria dentro de um ser humano. Se não tiver a bateria, o motor não funciona, e o Ra da Aira já está quase no fim. Se você colocar o meu Ra dentro dela, você pode recarregar o Ra dela. Momo, desconfiada, responde: quem vai acreditar em você? Você só quer comer ela de novo. Nesse momento, a acrobática Silk, de uma maneira toda dramática, rasga a própria boca e, com uma voz toda trêmula, diz: agora eu não posso mais comer ninguém. Mas se você ainda não confia em mim, pode esmagar minha cabeça, vai ser mais fácil. O Turbo Grani, sério como sempre, diz: ela está falando a verdade. Sem o Ra, essa garota não vai voltar à vida. Então, Momo vira para o Karan e diz: se prepara, vamos ter que lutar, porque vamos fazer isso acontecer. Ela vira para a acrobática Silk e pergunta: você disse que ia colocar o seu Ra nela, né? Então me diga, como vai fazer isso? Acrobática Silk, com toda calma, responde: usa seus poderes psíquicos para conectar o meu Ra ao Ra da Aira, igual a 2 fios se conectando. Momo, com o olhar de já sei o que fazer, usa seus poderes psíquicos e conecta os Ra. Aí, temos um flashback mostrando uma mulher deitada na cama, parecendo que está vendendo o corpo para conseguir dinheiro. E a história vai ficando cada vez mais bizarra. A mulher estava voltando para casa, mas estava com aquele semblante de quem acabou de perder o ônibus, até que seus olhos caem sobre um vestido. Mas, no fundo, ela está bem desanimada. Quando ela abre a porta de casa, sua filha corre e a abraça, e isso faz a mulher ficar toda feliz, como se tivesse ganhado na loteria. A mulher, empolgada, começa a ensinar acrobacias para a filha e o vínculo entre as duas é simplesmente maravilhoso. Ah, e ela até presenteia a filha com o vestido que viu na rua. Por quê, né? Por que não? Mas, como toda história dramática, a coisa vira um verdadeiro caos. Um dia, ela é espancada por aqueles com quem ela costumava dormir, e eles ainda sequestram a filha dela. Quando ela finalmente recobra os sentidos, começa a correr feito louca pela rua e, ao ver um carro, decide correr atrás dele. Só para morrer atropelada, porque, claro, as coisas nunca são fáceis.
Agora, a mulher virou uma alma perdida, fazendo acrobacias pelo além, mas com a mente toda bagunçada. Ela já não lembra da filha, só sente que algo que estava muito perto dela foi tirado. E aí, Aira, que estava pequenininha na época, a chama de uma mãe. A mulher olha para Aira, mas, de repente, Aira diz, você não é ela, e vai direto para o pai. Quando o pai pergunta, Aira conta que achou que estava vendo a mãe dela, mas, claro, o lugar estava vazio. Porque essa mulher virou uma alma, e Aira achou que a tal mulher era a mãe dela, porque há alguns anos, a mãe de Aira já tinha partido. Mas a Aira ainda chama essa mulher de mamãe porque acha que ela é a mãe dela, e decide proteger a Aira. Agora, na cena atual, quando Aira acorda, seus olhos estão cheios de lágrimas, e a Momo também está bem chateada, porque ela e Aira viram tudo o que aconteceu com aquela mulher. O Okun pergunta para Momo se ela está bem, e fica muito bravo com a Acrobatic Silk, achando que ela fez alguma coisa com a Momo. Aí, quando o Okun está prestes a atacar a Acrobatic Silk com tudo que tem, a Momo interrompe chorando e implora, Okun, por favor, para. Então, a Acrobatic Silk diz, Aira, me perdoe, porque eu fiz uma promessa de que ia te proteger, mas não consegui controlar minhas emoções e acabei te machucando. Enquanto isso, o corpo da Acrobatic Silk está desmoronando, pedaço por pedaço. A Momo pergunta para Turbo Granny o que vai acontecer com ela agora, e a Turbo Granny responde. Depois que o corpo dela se quebrar e desintegrar, nada mais vai restar, ela vai se dissolver completamente. Sem o Ra, a energia vital, qualquer coisa está destinada a desaparecer, e a Acrobatic Silk está deixando para trás muitas coisas que ela lamenta. Por causa disso, ela não encontrará uma morte tranquila. Momo pergunta, então, o que vai acontecer com ela agora? Turbo Granny responde, ela irá para o Void, vazio, e isso significa que sua existência será apagada de todo mundo. Ninguém mais lembrará dela. Tenho certeza de que a vida dela foi completamente inútil, e depois que ela for embora, ninguém vai sentir falta dela. Momo, claramente contrariada, diz, isso é muito injusto. Não há nenhuma maneira de ela ter uma morte em paz. Aira, que estava ouvindo tudo com muita atenção, também está absorvendo cada palavra. Turbo Granny responde para Momo. Se ela encontrará a paz ou não, isso depende do coração dela. Ninguém de fora pode fazer nada por ela. Aira, ouvindo isso, sente uma dor no peito. Ela percebe que a Acrobatic Silk, no fundo, só queria dar felicidade para sua filha, mas não conseguiu. Se fosse a filha de outra pessoa, ela não teria sofrido tanto. Nesse momento, Aira, sem pensar duas vezes, corre e abraça a Acrobatic Silk, exatamente como a filha dela costumava fazer. Aira diz, eu sei que você se arrepende, e sei o quanto você queria dar felicidade. Eu te entendo, e você não está sozinha. E aí, pessoal, é nesse momento de emoção e revelações que o clima fica tenso e, ao mesmo tempo, cheio de humanidade. Às vezes, o maior poder não está em batalhas épicas, mas em gestos de compaixão. Quem diria, né? Mãe, eu sou a pessoa mais sortuda do mundo. Então, Acrobatic Silk se desfaz completamente, se espalhando em pedaços até desaparecer por completo. E assim, o episódio chega ao fim. Uau, que final, né? Tudo se desfez em uma explosão de emoção, e a gente fica com aquele sentimento de o que será que vai acontecer agora? Bem, por enquanto, é isso. O que vocês acharam dessa reviravolta? Todo mundo tá junto, curtindo um showman básico, quando rola aquele momento tensão entre Aira e Momo. Aira solta, você me odeia porque um dia eu te derrubei um tap na cabeça, né? Eu nem quero ser sua amiga, mas também não quero ser sua inimiga. Então, maus pelo tap. Mas você também devia pedir desculpa pro Ocaron, porque zoar ele não foi legal. Momo, com cara de quem acabou de morder pimenta sem querer, rebate. Você tá viajando, Aira. Eu não sou sua inimiga por causa do tap, mas porque você é um demon. Momo se irrita e grita. Quantas vezes vou ter que repetir que não sou um demon? Você deve estar confundindo. Aí Aira manda na lata. Ah, é? E o que foi aquele show contra o Acrobatic Silk, hein? Você tava igualzinha a um demon. E outra, essa sua vovó? Nunca. Ela é jovem e linda demais pra isso. A suposta vovó, claro, muda de lado na hora. Concordo. Aira é uma garota incrível, e a Momo, um demon. E a treta tá só começando. E Aira não para por aí. Ela vira pra Momo e solta. Você, o Takagura e até a tia jovem demais pra ser vó são todos demons. E você é a chefe deles. Aliás, tô certa de que seu plano é destruir o mundo. Essa acusação faz a cabeça da Momo praticamente explodir. As duas começam uma discussão daquelas,
Tipo novela mexicana, sem pausa para respirar. Depois de muita treta, Aira joga outra bomba. Eu fui escolhida para derrotar vocês porque, além de poderosa, sou muito fofa. Antes de ir embora, ela encara Okarun, que na real é Kenta Takakura, e manda: se você é um demon, por que tentou me salvar tantas vezes? Kenta, com aquele ar de filósofo de bar, responde: não tenho motivo especial. Se vejo alguém em perigo, eu ajudo. É coisa de ser humano, né? Aira, tocada pelas palavras, diz: então ainda há um coração humano em você. Vou te libertar do controle da Momo. Momo e Kenta, obviamente, ficam tipo: essa garota tá viajando demais. Mas Aira, enquanto se afasta, sente um conflito interno. Isso não parece certo. Eu sou humana, e ele é um demon. E aí, corta para a próxima cena, onde Turbo Grani declara: vou devolver a bola do Okarun pro corpo dele. Só que o método dela, nada ortodoxo e bem casual demais. A cena começa com Turbo Grani e a avó curtindo um baseball com a bola do Okarun. Sim, a bola dele mesmo. Turbo Grani manda a bola como se fosse uma atleta olímpica, e a avó, na maior vibe de jogador amador, tenta rebater, e erra feio. A bola vai parar direto no meio ponto vital do Okarun, que, desesperado, grita: uma das minhas bolas voltou. Pois é, clima esportivo virou caos em segundos. Depois disso, corta pro colégio. Momo e Okarun estão planejando como encontrar a próxima bola perdida dele, não pergunte. Mas Okarun, todo estranho, dá uma desculpa: foi mal, Momo, mas hoje no almoço não vai rolar. Tenho que trabalhar num relatório. Momo tenta marcar depois da aula, mas ele desconversa de novo. Estranho, né? Na hora do intervalo, as amigas de Momo perguntam: cadê o Okarun? E Momo responde: relatório, né? Mas sei lá, tô achando ele esquisito, parece que tá escondendo algo. As amigas, claro, vão direto ao ponto: será que ele tá interessado em outra garota? Momo ri nervosa: Okarun, última pessoa que eu suspeitaria disso, mas lá no fundo, ela começa a ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, e uma leve suspeita de Aira volta a surgir. Momo, ainda desconfiada, decide pegar suco para ela e pras amigas, mas sua cabeça tá a mil: o que o Okarun tá escondendo de mim? Enquanto ela caminha com sucos, dá de cara com uma cena digna de novela: Okarun literalmente deitado em cima da Aira. O coração de Momo se parte em 1 milhão de pedaços, estilo slow motion com música dramática de fundo. Corta para um flashback. Okarun, durante o intervalo, tava lá malhando, todo focado, pensando: é claro que antes de acharmos minha próxima bola, vai ter algum monstro louco no caminho. Preciso ficar mais forte para proteger a Momo. Plot twist: essa rotina hardcore foi ideia da avó de Momo. Okarun concorda, porque, né, ser herói é obrigação. Mas aí aparece quem? Aira, lógico, com sua entrada dramática. Ela vira e solta: você é um demon, eu sou humana, mas mesmo assim, minhas feelings não podem ser negadas. Antes que Okarun processe o que tá rolando, ela tenta beijá-lo. Mas Okarun, no reflexo, manda um belo tapa no rosto dela. Aira, indignada, retruca: por que você tá me evitando? Que estranho você, hein? E Okarun responde: estranho eu? Olha pra você. Por que tá agindo assim do nada? E aí vem o grande finale dessa parte. Aira declara, com olhos brilhando estilo anime shoujo: estou confessando meu amor por você. Aira, do nada, saca uma lógica que só poderia vir de um livro de romance suspeito. Quando uma garota confessa seu amor, o garoto tem que aceitá-la e, claro, rola um beijo. Okarun olha pra ela como quem diz: que livro foi esse? E onde eu peço reembolso? Começa uma discussão animada com empurrões pra lá e pra cá, até que Aira mete uma rasteira digna de campeonato nele. Mas, em um clássico movimento de anime, Okarun cai em cima dela. E o que Aira faz? Claro, vai pra tentativa número 2 de beijar o coitado. Mas, antes que os lábios dela cheguem perto, Momo aparece e dá de cara com a cena mais fora de contexto possível: Okarun praticamente esmagando Aira no chão. O que ela faz? Vai embora bufando antes que Okarun tenha tempo de abrir a boca. Desesperado, Okarun corre atrás dela com um suco de laranja como símbolo de paz. Quando finalmente a alcança, tenta se explicar. Mas Momo, com olhos de não acredito nisso, vira e solta: você não tinha uma tal de relatório para trabalhar? E agora tá aí, todo suado e sem a jaqueta, brincando com a Aira. Antes que Okarun consiga dizer qualquer coisa, ela vira as costas e vai embora, deixando ele com suco e arrependimento nas mãos. Na sala de aula, Momo tá emburrada, e o clima dela tá mais pesado que um dia nublado.
Enquanto isso, Okaron tá na dele, fazendo flexões invisíveis e pensando, eu achei que, ficando mais forte em segredo, ia impressionar a Momo. Que ideia genial, né? Só que agora deu ruim, então foco total em virar um tanque de guerra ambulante. A terra está completamente alagada, e todos os alunos da classe sumiram. Quando Okaron ouve o grito de Ira, ele corre até ela, e Ira, toda preocupada, pergunta, o que está acontecendo? E, claro, as janelas estão escuras, porque né, a luz foi embora. E a primeira coisa que Ira pensa é, será que foi a Momo que fez isso? Quando Okaron ouve o nome de Momo, ele entra em pânico e sai correndo para procurar ela. Mas, surpresa! Momo não está na sala de aula. Adivinha onde ela está? Lá está ela, tentando escapar pela janela, mas, adivinhem? Ela não consegue abrir a janela. E começa a reclamar, o nível da água está subindo, está subindo. E será que Okaron também está passando por isso? Ou só eu estou presa aqui no meu próprio filme? De repente, Momo sente que algo está se aproximando dela, e quando ela olha, lá vem um monstro. E não é qualquer monstro, é um dinossauro gigante. Ela pensa, ah, ótimo, o que mais pode acontecer? Mas, antes que o monstro a veja, ela se joga na sala e se esconde. Só que, ao mover um pouquinho, ela faz uma pequena onda com o pé e, pu! O monstro começa a brilhar como uma lâmpada neon e fica todo desconfiado, como se tivesse sentido algo se mexer. E, como não poderia ser diferente, as ondas continuam a bater nos pés de Momo, e ela já sabe, beleza, agora eu sou o alvo do dinossauro, legal. O monstro continua se aproximando e, de repente, ele solta um super laser com a boca, cortando um pedaço gigante de um prédio, tipo um corte de cabelo de nível hard. Ele começa a se afastar, mas a boa notícia é que Momo conseguiu escapar por um fio, porque o laser passou raspando na cabeça dela, quase como uma visita indesejada na barbearia. Do outro lado, Okaron e Ira ouviram o estrondo do ataque e o impacto do mega show de fogos de artifício causado pelo monstro. Ira, toda confusa, pergunta, o que está acontecendo aqui? Será que a Momo está tentando me pegar em alguma cilada? Okaron responde, não sei, mas isso aqui está mais bagunçado que uma reunião de família no domingo. Eu também não tenho ideia do que está rolando, mas já me vi em algo parecido antes. Ira, com cara de quem não entendeu nada, pergunta, então, como você se livrou disso? E Okaron, com a maior tranquilidade, responde, bom, depois de derrotar os alienígenas, tudo voltou ao normal. Ira, ainda sem acreditar, solta, alienígenas? Sério? Eles realmente existem? Okaron, com cara de quem já viu de tudo, responde, sim, existem. E, para ser bem sincero, eles são 1000 vezes mais perigosos que fantasmas e monstros. E, além disso, eles têm um hobby peculiar de coletar partes do corpo dos humanos. Nesse momento, de repente, surge na frente deles um alienígena boxeador, que começa a tentar socar os dois a uma velocidade que nem o Flash teria. Mas Okaron, com toda a sua habilidade, se transforma e salva Ira, pegando-a no colo e a colocando no chão, dizendo, olha, Ira, melhor você se esconder por aí, porque essa confusão está virando um filme de ação com todos os clichês possíveis. Tudo começa com os efeitos especiais de fundo e uma neblina esquisita no ar, até que, de repente, o alienígena usa seus poderes psíquicos e faz Okaron ficar grudado no chão como se tivesse colado um adesivo gigante nele. E como se isso não fosse suficiente, ele volta à sua forma humana, tipo marido em dia de faxina. Ira, vendo aquilo, fica empolgada e se prepara para partir para a luta, porque ninguém pode zoar com ela, e ela está com aquele look de heroína. Mas Okaron, tentando ser o guru da sabedoria, grita, Ira, corre, menina. Eles têm um gosto especial por garotas. E não é que ele estava certo. Um dos aliens, com poderzinho psíquico nível 1, dá um empurrãozinho em Ira e ela vai parar no chão com um puff. Os 3 aliens, como se estivessem numa reunião de negócios, falam, a gente precisa da sua energia, porque vimos que sua poderosa energia é mais forte que a nossa, e você é tipo a central elétrica que queríamos. Vamos pegar seu banana, isso mesmo, fazer uns experimentos e colocar esse poder todo em nós. E nisso, Okaron, todo perdido e tentando transformar, percebe que não consegue. E os aliens, tipo, não perdem tempo e usam seus poderes psíquicos para fazer Okaron flutuar e rasgar a roupa dele, tipo, um desfile de moda bem estranho. Aí um dos aliens puxa uma tesoura enorme e começa a fazer a cirurgia do banana, cortando o feito em casa de Okaron. Mas, na hora do desespero, Ira se torna a versão turbo dela mesma, agarra os 3 aliens pelos pescoços com os cabelos e começa a girar, girar, girar. E, quando ela para, ela está transformada, assim como Okaron, só que com um visual bem mais estiloso. Ira, com uma cara de agora é minha vez,
Diz: parece que fui escolhida para isso, agora deixem o Takakura em paz e vão se ferrar. E com isso, o episódio termina, com todo mundo sem entender nada, mas morrendo de curiosidade para o próximo.